Oi gente, olá pessoal, vamos na sequência das nossas aulas aí, continuando falando da antiguidade. Agora vamos falar de um importante povo, né, que viveu na região onde é atualmente o Líbano, e parte da Síria, Líbano e parte da Síria. Então, vamos falar dos fenícios. Então, na antiguidade, a Fenícia foi uma pequena faixa de terra, localizada entre montanhas e o mar Mediterrâneo. Pelo fato de não possuir uma grande extensão territorial, a gente vai ver que o desenvolvimento desse povo, o desenvolvimento dessa civilização vai ser um pouco diferente das duas civilizações que a gente acabou de estudar, os que viveram no Egito e os que viveram também na Mesopotâmia. Então, mais uma vez, aquele tradicional mapinha que a gente vai fazer para orientar e a gente ter uma observação melhor da localização dessa região. Então, bem rapidinho aqui, vem comigo, a gente vai fazer um mapinha que ajuda a gente, a ter uma ideia mais, uma ideia espacial aqui, do território. Então, vamos lá, um mapinha rapidinho, a gente, visualiza aqui melhor a região, continuando o estudo sobre as áreas e os territórios abaixo do Mediterrâneo, destacando aqui as regiões mais importantes. Então, dessa vez a gente vai mostrar que o Rio Tigre e o Eufrates, continuando mostrando aquelas regiões, aumentando aqui a nossa visualização, duas regiões grandiosas e muito importantes, Egito e Mesopotâmia. A gente já mostrou numa aula anterior, mas vamos mostrar novamente, fazia parte da chamada crescente fértil, que tem um formato assim de uma lua, e agora nós vamos estudar uma pequena região que ficava aqui, vamos destacar aqui onde é hoje o atual território do Líbano e parte da Síria. Então, esse pontinho destacado, uma pequena região onde vão se desenvolver, várias cidades-estados, a gente vai mencionar aqui no decorrer da aula. Então, vamos lá. A Fenícia, parte onde hoje é a Síria e onde é o Líbano. Então, onde é o Líbano hoje, parte da Síria, é onde ficava a Fenícia. Não era uma região muito grande, como vocês podem observar aqui, é uma região pequena. Esse espaço pequeno foi responsável, então, por eles não terem desenvolvido uma grande agricultura, como é o caso do Egito e o caso da Mesopotâmia. Então, por não ter essa área tão grandiosa, vão se dedicar a atividades que aproveitam mais o que? As condições naturais, que é justamente estarem voltados para o mar Mediterrâneo. Então, não é porque eles tinham uma pequena faixa de terra, ainda cercado por montanhas, que eles não iam aproveitar para desenvolver também a civilização. Então, essa pequena faixa de terra ligada entre montanhas e o mar Mediterrâneo é onde eles vão aproveitar as condições naturais para desenvolver um intenso comércio marítimo. Então, os fenícios vão dominar praticamente todas as regiões, vão expandir para todas as regiões ao longo do mar Mediterrâneo, inclusive fundando cidades e alcançando as regiões mais distantes, fora inclusive do Mediterrâneo. Então, uma grande civilização mercantil, Obviamente que essas atividades econômicas, eles precisavam ter um produto, Então, além de transportar, de fazer a venda e a troca de mercadorias com outros povos e etc., eles também tinham alguns produtos importantes, nesse comércio marítimo, produtos importantes, da região. Dois importantes produtos que nós vamos destacar, produtos importantíssimos na época: a madeira, o cedro, uma madeira conhecida hoje, o cedro do Líbano, essa madeira valiosíssima, uma madeira nobre, muito recomendada, utilizada em palácios e construções em vários reinos, na Mesopotâmia, no Egito, a madeira. Uma tinta muito, mas muito valiosa, a tinta púrpura. Essa tinta era extraída de um tipo de um caramujinho conhecido como úrice,
né, ela era extraída desse caramujim, essa tinta era valiosíssima, muito, mas muito valiosa, né? Naquela época os tecidos não eram tão coloridos e a cor vermelha, esse púrpura, era uma das cores mais bonitas, né, e difíceis de ser alcançada. Então, com essa tinta, eles também tinham um grande produto no comércio aqui ao longo do Mediterrâneo e em outras regiões. Além da madeira, além da tinta púrpura, eles também se destacaram como grandes, né, fabricantes de navios, né, e por o quê? Levar e trazer mercadorias de várias regiões, onde eles também o quê? Vendiam cerâmica, joias, vidro. Então, assim, de tudo que tinha na região e o que eles podiam desenvolver, artesanato, eles também, né, colocavam nesse comércio deles. Por serem, né, comerciantes, eles desenvolveram e se organizaram politicamente de uma forma diferente, né? Então, surgiram várias cidades-estados, surgiram algumas cidades-estados, né? Essas cidades-estados se desenvolveram em torno da atividade econômica, que era o comércio. Então aqui nós podemos destacar, né, 4 dessas mais importantes cidades-estados, né? Biblos, uma delas, Sidom, Ugarite e Tiro. Então são algumas dessas cidades-estados importantes, né? Cidades-estados independentes, né? Cada uma também constituía seu comércio, suas atividades importantes, né? E voltadas sempre então para as atividades ao longo do Mediterrâneo, inclusive fora do Mediterrâneo, como eu quero citar, né? Um caso bastante curioso aqui do comércio dos fenícios foi um comércio realizado na costa africana, né? Conhecido comércio mútuo, onde eles trocavam mercadorias com grupos nativos sem, né, estabelecer um diálogo, somente colocando as mercadorias na costa, né, na costa marítima ali. A hora que cada um achava que tinha, né, já alcançado o valor, né, a proporção exata dos produtos que eles estavam trocando, eles paravam de colocar as mercadorias e cada um saía com a sua mercadoria sem ter um diálogo, sem ter uma conversa. É uma curiosidade importante esse comércio mútuo feito aqui na costa da África. Outra importante questão também, que os fenícios, como foram grandes comerciantes e dominaram essa atividade por vários tempos, eles fundaram várias cidades. Uma delas é a cidade de Cartago, que mais tarde, né, vai se tornar uma das cidades mais importantes, né? Inclusive, a gente vai estudar ainda o Império Romano. Antes dos romanos alcançarem a sua grandiosidade, entraram em conflito com a cidade de Cartago, que também, né, tinha um controle marítimo muito importante naquela ocasião. Então, Cartago também é um centro comercial importante, fundado pelos fenícios. Bom, como a gente está mostrando, essas cidades-estados vão se destacar, a organização social e política deles é diferente, né? Pois a base não é de agricultores, a base são de pessoas ligadas ao comércio e à fabricação de navios, né? E a estrutura em cima, né, as classes sociais mais altas estão ligadas à classe dos comerciantes, né, e os donos de navios, ok? Outra coisa importante da Fenícia, né, está relacionada à sua religião. A economia a gente já está destacando desde o início, né? Porque era uma região pequena, cercada por montanhas e o mar Mediterrâneo, que não tinha essa vocação para a agricultura. Então, né, quais são as condições naturais? As condições naturais é a saída para o mar Mediterrâneo. Então, a economia vai estar ligada à atividade comercial pelo mar, comércio marítimo. Os produtos mais importantes, a madeira e a tinta púrpura, que era, né, uma tinta valiosíssima utilizada para tingimento de tecido. Só ricos, muito ricos, tinham, né, uma roupa pintada com essa cor. Bom, nesse desenvolvimento político vão se desenvolver várias cidades-estados, né? Todas então com atividade marítima. Biblos, Sidom, Tiro, Ugarite são as principais cidades, e a religião politeísta, como, né, todos os povos praticamente aí dessa época, né, organizavam em torno do politeísmo. E uma coisa também curiosa sobre eles era o sacrifício de animais e humanos, né? Então, eles faziam sacrifícios ao Deus. Então, uma das características importantes aí que a gente está destacando sempre, uma característica que marca cada
povo da antiguidade, e na religião deles, além do politeísmo, essa do sacrifício de animais e dos humanos. Então, politeístas e com sacrifício de animais e humanos. Cada cidade também elegia seus deuses, né? Tinham vários deuses, e eles então consagravam esses deuses através de sacrifício de animais e de humanos. Bom, outra coisa muito importante que agora a gente vai mostrar é um grande legado que os fenícios deixaram devido à atividade comercial intensa, né? Foi a criação do alfabeto. Então, os fenícios, né, devido ao volume grandioso, né, do comércio, eles tiveram que desenvolver uma escrita mais simples, né, ou menos trabalhosa, né, como era a escrita cuneiforme, que era já usada pelos mesopotâmicos. Então, a criação do alfabeto com 22 consoantes, né, é um dos mais importantes legados dos fenícios. O alfabeto grego, o alfabeto latino, todos esses alfabetos foram baseados no alfabeto criado primeiramente pelos fenícios devido às necessidades comerciais. Então a Fenícia, logicamente, depois nós vamos ter outros povos que vão também desenvolver suas atividades econômicas, e ela vai ser ocupada, né, nesse processo aí de domínios de vários povos, como os gregos, os persas, os gregos, os romanos. E aí, esse auge, né, vai chegar a um fim. Bom, por hoje, né, sobre os fenícios, a gente faz aquela revisão bem rápida, né? Fenícia, atualmente, onde é o Líbano e parte da Síria, não esquece, terras montanhosas de um lado, mar Mediterrâneo do outro, mas isso foi responsável por eles não desenvolverem a agricultura, certo? Porque era pequena, a faixa de terra era pequena, mas pela condição natural de ter o mar Mediterrâneo ali em torno da sua área, né, desse espaço, eles vão aproveitar isso para desenvolver o comércio marítimo. E esse comércio marítimo contava com vários produtos, joias, cerâmica, produtos que eles buscavam em um lugar para vender em outro, como o papiro do Egito e etc. Mas eles tinham dois produtos importantes, não esqueça, a madeira e a tinta púrpura. Surgiram então ao longo, né, dessa pequena faixa de terra algumas cidades-estados, como Biblo, Sidom, Garit e Tiro, né, a religião politeísta, com sacrifícios humanos e animais, a gente já mostrou, e o grande legado, que é a criação do alfabeto com 22 consoantes. Valeu? Então a próxima aula está logo aí. Valeu!